Em junho de 2025, um estudo do Instituto de Estudos Internacionais revelou uma realidade alarmante. A Ucrânia e suas regiões estão cercadas por uma imensa área de 53 mil milhas quadradas contaminadas com minas e outros explosivos deixados pela guerra. Essa extensão é maior que a totalidade do território do Reino Unido, que ocupa menos de 50 mil milhas quadradas. O que essa situação representa para o futuro do país? Com 3 anos e meio de conflito intenso, a Rússia ocupou apenas 18% de 20% da Ucrânia, totalizando cerca de 40 mil milhas quadradas com minas. Entre os constantes conflitos, uma área de 22% também foi contaminada. Mais de 6 milhões de ucranianos vivem em regiões severamente afetadas, especialmente em áreas agrícolas, como Kharkiv, Sumy e Zaporizhia, onde o solo se tornou um campo de perigo. Assustadoramente, cerca de 40% dos recursos hídricos usados na agricultura estão comprometidos devido a explosivos remanescentes. A economia calcula perdas de até 11,2 bilhões de dólares em produção e exportação, com custos agrícolas superando 80 bilhões de dólares por conta das consequências desse envenenamento do solo. Esse cenário devastador impacta logísticas, esforços de desminagem, perdas de terras e eleva os custos de fertilizantes e combustíveis. O que ainda aguarda a Ucrânia em meio a essa luta por sua terra e segurança? Após o relatório de avaliação de impacto do conflito de 2025, estima-se que os esforços de desminagem na Ucrânia se estendam por mais de 10 anos, talvez até por várias décadas. Contudo, há uma luz no horizonte: as operações de desminagem já estão em andamento, obtendo um avanço significativo, com cerca de 13.500 milhas quadradas já limpas. A Ucrânia certificou 107 operadores de desminagem e mobilizou cerca de 4.000 sapadores com máquinas de desminagem mecânicas. Em 2024, essas operações começaram a ganhar um novo impulso. As atividades de desminagem na Ucrânia se classificam em 3 categorias principais dentro do contexto de conflito. Quais desafios e surpresas essa nova fase trará? Vamos explorar juntos como a coragem e a inovação se entrelaçam neste esforço vital. Em 2024, a Ucrânia iniciou uma luta significativa contra os perigos das minas terrestres. Mais de 4.000 sapadores foram mobilizados, e 107 operadoras de desminagem foram certificadas. Com um esforço intenso e crescente, as operações de desminagem estão divididas em 3 categorias primordiais. A primeira é a desminagem militar, que ocorre em áreas de combate, onde as tropas estão presentes e é conduzida por sapadores militares. A segunda categoria é a desminagem de emergência, que foca na rápida remoção de dispositivos explosivos. Essa tarefa é realizada por equipes militares, serviços de emergência da Ucrânia e a Polícia Nacional Especializada. A terceira categoria é a desminagem humanitária, que geralmente acontece a uma distância segura das linhas de frente, minimizando riscos para civis e suas propriedades, garantindo a segurança de locais essenciais como florestas e áreas residenciais. Até o final de 2024, a equipe de desminagem do Ministro da Defesa da Ucrânia havia desmatado 252.823 hectares de terras minadas. Desses, quase 90% correspondem a terras agrícolas essenciais para a sobrevivência do país. Além disso, sapadores militares que desempenham atividades de engenharia foram responsáveis pela desminagem ao longo de 355 milhas de estradas, 101 milhas de linhas elétricas, 275 milhas de caminhos de ferrovias e 32,5 milhas de tubulações. Impressionantes 137.821 explosivos foram neutralizados, mas as atividades de desminagem continuam, coordenadas por diversas unidades, incluindo o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, a Polícia Nacional e serviços de transporte especiais. O progresso na desminagem tem sido significativo em todos os setores. Em 2024, o mercado de desminagem humanitária foi aberto na Ucrânia, permitindo que operadores privados se envolvessem nas operações, contribuindo com um total de 151 veículos de desminagem e mais de 4.000 máquinas em operação. A desminagem focada abrange áreas com mais de 20 anos de contaminação e vítimas de explosões passadas. Mercados rurais, como Kharkiv, Sumy, Chernihiv e outras regiões, estão em necessidade urgente de recuperação. Quando o último resquício de explosivo é desmantelado, o que poderá prosperar novamente ali? Essa luta é mais do que uma simples necessidade de segurança, é a esperança de reconstruir vidas e comunidades. O que virá a seguir nesse esforço titânico de restauração e renascimento?
A Ucrânia, um país que já enfrenta a triste realidade da guerra, está agora em uma luta contra um inimigo menos visível, as minas terrestres e explosivos remanescentes. Com cerca de 151 veículos de desminagem humanitária e mais de 4.000 máquinas disponíveis, a prioridade está no esclarecimento das áreas mais afetadas, especialmente aquelas que estão contaminadas há mais de 20 anos. Regiões como Salfanist, Sumy, Cherniev e Kiva são particularmente devastadas. Nesse cenário, um novo conceito surge das cinzas da necessidade, uma máquina de desminagem projetada por agricultores locais. Com os esforços de desminagem em áreas residenciais, a Ucrânia se esforça para apoiar o retorno das populações deslocadas e revitalizar comunidades fragilizadas. Em um movimento inovador, o governo lançou, em maio de 2024, um programa que reembolsaria até 80% dos custos de desminagem para os agricultores impactados desde o início da invasão. E isso não para por aí. Em setembro do mesmo ano, a ajuda foi ampliada para cobrir 100% dos custos. Ao longo de 2025, os trabalhos de desminagem acumularam grandes números. 5.973 hectares de terra foram liberados, restabelecendo segurança em 5.653 hectares de terras agrícolas, 7,5 milhas de estradas, 9,3 milhas de linhas de energia e quase 68 milhas de trilhos ferroviários. Um feito impressionante, mas, apesar do avanço, uma verdade sombria persiste: o trabalho de desminagem continua sendo perigoso e ineficaz para muitos. Infelizmente, centenas de vidas têm sido perdidas e cerca de 16% das fatalidades de minas na Ucrânia envolvem agricultores que, por necessidade, têm limpado suas próprias terras. Contudo, essa experiência angustiante se transformou em uma oportunidade para inovar. É aqui que a máquina de desminagem, chamada de Mini Trawler, entra em cena. Este projeto pioneiro nasceu de um apelo do exército ucraniano a agricultores próximos da linha de frente, convocando-os a participarem do esforço de desminagem e a utilizarem sua expertise. Como você pode imaginar, a combinação da experiência prática dos agricultores com a necessidade de resolver esse problema mortal gerou algo único. Após a criação de um protótipo que foi inicialmente desenvolvido de forma independente pelos agricultores, a colaboração com o Conselho Agrário Ucraniano rapidamente se tornou fundamental. Eles começaram a arrecadar fundos para construir unidades operacionais destinadas ao campo. Por fim, em setembro de 2024, 29 comunidades uniram forças e contribuíram com mais de 12 milhões de hryvnias, aproximadamente $300 mil. Isso possibilitou a produção de 8 máquinas de desminagem. O que acontece quando um grupo de agricultores se junta para combater minas? Estamos prestes a descobrir os detalhes do funcionamento desse equipamento inovador. O que é realmente uma máquina de desminagem artesanal? E como ela pode mudar o cenário de uma guerra? Prepare-se para ser surpreendido. O projeto inovador de desminagem na Ucrânia nasceu de uma colaboração notável entre agricultores que viviam nas regiões afetadas pela guerra. A ideia para o trator de desminagem surgiu a partir de um apelo do exército ucraniano, que buscou a ajuda de fazendeiros próximos à linha de frente para compartilhar suas experiências e se envolver no esforço de desminagem. Graças a essa colaboração, um grupo de agricultores dedicou seu tempo e recursos para desenvolver um protótipo de máquina de desminagem, completamente financiado do próprio bolso. Com o primeiro protótipo pronto, eles procuraram o Conselho Agrário da Ucrânia para buscar financiamento que ajudasse na produção de unidades para o uso em campo. Em meados de setembro, 29 comunidades contribuíram com subsídios que somaram mais de 12 milhões de hryvnias ucranianas, equivalentes a cerca de $300 mil, suficientes para fabricar 8 máquinas. Essas comunidades eram das regiões de Kamenetsky, Mykolaiv, Kharkiv, Poltava, Dnepropetrovsk, Tucassi e Kirovohrad, com Kamenetsky fornecendo subsídios de 16 diferentes localidades. O Conselho Agrário confirmou que a máquina de desminagem passou todas as avaliações estatais, recebeu certificação e foi codificada segundo padrões da OTAN, sendo posteriormente incorporada às Forças Armadas ucranianas. Impressionado, o exército fez um pedido de 23 unidades. Até o final de setembro, as primeiras 5 máquinas foram entregues, com as últimas 3 da primeira linha de produção em fase de construção. Mas como funciona exatamente essa máquina de desminagem criada por agricultores? O dispositivo é composto por grandes rolos que acionam minas antitanque e dispositivos explosivos improvisados, simulando a pressão de veículos pesados.
Cada unidade de rolo é dividida em 3 seções e possui 4 rodas, projetadas para distribuir o peso de maneira uniforme e se adaptar a terrenos acidentados. Quando a máquina passa sobre as minas, elas explodem, causando pouco ou nenhum dano ao rolo e liberando o caminho para veículos e tropas seguirem em segurança. Os rolos de desminagem existem desde o período entre guerras, após as Primeiras e Segundas Guerras Mundiais. No entanto, costumavam ser montados em tanques ou veículos blindados, e não apresentados como unidades autônomas, como é o caso da máquina feita pelos agricultores ucranianos. Agora, esses bravos fazendeiros impulsionam a inovação em busca de um solo mais seguro e produtivo, em um país que enfrenta a devastação da guerra. Na Ucrânia, os agricultores e os sapadores, diante da devastação gerada pelos conflitos, uniram forças em um esforço de desminagem inovador. Enquanto agricultores arriscavam suas vidas para limpar os campos, uma máquina projetada localmente prometeu mudar o cenário perigoso das explosões de minas. Mas como essa máquina funciona e quais são os desafios que eles ainda enfrentam? As máquinas desenhadas pelos agricultores são voluntariamente criadas com o objetivo, tornar a desminagem mais eficiente. Ao longo das últimas décadas, os rolos de desminagem se tornaram essenciais para limpar caminhos, e agora, um novo projeto busca não só salvar vidas, mas também restaurar terras cultiváveis. Em uma abordagem engenhosa, os rolos utilizam grandes cilindros para acionar minas antitanque e explosivos improvisados, simulando a pressão de veículos pesados. Essa estratégia garante que as minas sejam detonadas antes que os caminhões e equipes de campo atravessem. Os rolos de desminagem comuns são normalmente montados em tanques ou veículos de combate, mas a inovação dos agricultores ucranianos permite que estes dispositivos funcionem independentemente. O funcionamento básico do rolo agrícola é semelhante ao dos modelos montados. Ele utiliza um design que distribui uniformemente o peso, permitindo que navegadores atravessem terrenos complicados sem sofrer danos. Em áreas de combate ativo, a vantagem é clara, eles garantem caminhos seguros mesmo sob fogo. No entanto, esses rolos têm suas limitações, especialmente em terrenos lamacentos ou pedregosos. O novo modelo de 4 rodas desenvolvido se torna ideal para utilização fora das estradas pavimentadas, proporcionando uma alternativa mais eficiente. Porém, esses rolos não estão sozinhos na luta contra a contaminação por minas. O Ministério da Defesa da Ucrânia está se movendo rapidamente, codificando e adotando mais de 17 modelos de equipamentos de desminagem, destacando 5 que são feitos domesticamente. Dentre as ferramentas disponíveis, estão veículos de engenharia militar, kits individuais de desminagem, detectores modernos de metais e, claro, rolos de desminagem. Equipamentos provenientes de diversos países, como a Croácia, a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos, estão enriquecendo esse arsenal. Mas a luta pela desminagem está longe de terminar. O tempo é essencial, e cada dia perdido pode custar vidas. Enquanto os agricultores e sapadores continuam seu trabalho incansável, a pergunta que paira no ar é: quanto tempo levará para que a Ucrânia se livre desse legado mortal? Prepare-se para um capítulo emocionante dessa jornada na luta pela recuperação e segurança em um país que, mesmo em meio à adversidade, não cessa de buscar inovação e esperança. Quem imaginaria que os campos outrora férteis da Ucrânia, agora marcados pelas cicatrizes da guerra, poderiam dar origem a invenções que desafiam a morte? Imagine o baque surdo das explosões inesperadas sob os pés, o cheiro acre da terra remexida por máquinas primitivas, o suor frio correndo pela espinha de agricultores corajosos que, ano após ano, arriscam tudo para plantar vidas onde a guerra semeou destruição. Esses homens, humildes, tornaram-se heróis improváveis, transformando sua dor em uma ferramenta de salvação, uma máquina que rola sobre o medo, detonando minas como se fossem pesadelos dissipados. Mas e se eu te dissesse que essa mesma genialidade nascida da necessidade já atraiu olhares internacionais, incluindo a certificação da OTAN, provando que a Ucrânia não apenas sobrevive, mas lidera no árduo combate aos resquícios da guerra? Vamos mergulhar nessa jornada de resistência, onde inovação e coragem se entrelaçam contra um inimigo invisível e mortal. Para compreender a magnitude dos desafios em solo ucraniano, considere, em junho de 2025, segundo o Instituto de Estudos Internacionais Italiano, ou ICP, a Ucrânia conta com cerca de 53 mil milhas quadradas de território contaminado por minas terrestres e dispositivos explosivos residuais de guerra, uma área maior que a metade de um país como a Espanha, com apenas 50 mil milhas quadradas menores.
Esse veneno se espalha por 4 regiões, tornando a Ucrânia o território mais minado do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Em 3 anos e meio de conflito, a Rússia conseguiu ocupar de 18 a 20% dessas terras, mas contaminou 22% do total. Mais de 6 mil ucranianos vivem nessas zonas afetadas, especialmente as agrícolas e as SOM, sendo que cerca de 40% das operações agrícolas e do cultivo estão paralisadas. Dos 18 milhões de hectares de terras aráveis no total, muitos permanecem impraticáveis, custando à economia cerca de 11,2 bilhões de dólares em perda de produtividade. O Ministério da Agricultura estima o impacto direto em mais de 80 bilhões. Imaginem o som do vento carregando poeira sobre campos que poderiam alimentar nações, agora silenciados pelo estrondo das minas esquecidas, o gosto metálico do medo nas bocas dos agricultores que ousam avançar. E como esse pesadelo afeta vidas reais? Pergunta retórica: quem paga o preço mais alto por essas marcas invisíveis na terra? Milhões enfrentam interrupções logísticas, atrasos na reabilitação, esforços incessantes de desminagem, perdas territoriais e custos exorbitantes com fertilizantes e combustível. O cenário é ainda mais cruel. Conforme o relatório de avaliação de impacto do conflito de 2025, os esforços de desminagem podem se estender além de 10 anos, décadas talvez, enquanto o território efetivo para a agricultura encolhe. Mas a esperança nesse caos: a Ucrânia já liberou quase 13,5 mil milhas quadradas, certificou 107 operadores e mobilizou mais de 4 mil sapadores, além de máquinas de clareamento mecânicas. Em 2024, o ímpeto decolou, com categorias como desminagem militar nas zonas de combate, emergência para remoção imediata de dispositivos, e humanitária fora das linhas de frente. Sinta a palpitação do coração acelerado dos sapadores, o frio da lama sob as botas, o cheiro de explosivos detonados pairando no ar. Durante 2024, o Ministério da Defesa da Ucrânia limpou 252.823,23 hectares de minas e explosivos, com quase 90% voltados para terras agrícolas, 232.105,76 hectares transformados de prisão invisível em solo vivo. Sapadores militares desobstruíram 355 milhas de estradas, 101 milhas de linhas elétricas, 275 milhas de ferrovias e 32,5 milhas de gasodutos, destruindo 137.821 dispositivos explosivos. Não esqueçamos as contribuições dos serviços de emergência estatal, Polícia Nacional, Guarda Nacional e Transporte Especial, que aceleraram o processo. Uma reviravolta emocionante. Apesar do progresso, desminagens amadoras continuam assassinando agricultores, representando 16% das vítimas, uma humilhação para um país que ultrapassa suas fronteiras. E se isso fosse apenas o começo de uma mudança radical? Revele-se, esses mesmos agricultores, outrora vítimas, agora salvadores, financiando uma máquina própria com suor e sacrifício. Lembre-se, enquanto o governo expandia esforços humanitários, com o programa de reembolso crescendo para 100% dos custos de desminagem em setembro de 2024, comunidades locais colhiam sua experiência traumática para inovar. 2 agricultores responderam ao apelo militar, nascendo uma protótipo financiado por bolsos vazios. Em meados de setembro, 29 comunidades contribuíram com mais de 12 milhões de hryvnias ucranianas, cerca de 300 mil dólares, produzindo 8 máquinas. Dos países como Kamianets-Podilsky, Mykolaiv, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Odessa e Kyiv, cada dólar refletia uma batalha vencida. Certificada pela OTAN, a máquina, com rolos que simulam peso de tanques, explodia minas antitanque e dispositivos improvisados, distribuindo pressão para terrenos irregulares. Rodeando sem dano, ela não é montada em veículos largos como os antigos, das guerras mundiais, mas é independente, preparada para trilhas não polvilhosas. O cheiro de metal ligado à terra, o tremor sob rodas pesadas, uma dança de sobrevivência contra a morte emboscada. Mas espere, uma humilhação inesperada para os agressores. A máquina não só funciona, como inspirou o exército ucraniano a encomendar 23 unidades, com 5 já entregues e mais em produção. Essa não é só inovação, é vingança tecnológica, provando que aqueles que sofreram se tornaram mais fortes. Sinta a adrenalina da detonação, o alívio quando o rolo avança inabalável, transformando campos infernais em promissórias futuras.
E para completar esse quadro de diversidade em desminagem, considere os equipamentos globais, de mini-flyers e rolês croatas a sistemas integrados alemães de contraminagem, arados e rolês britânicos, e veículos blindados dos Estados Unidos. Em contraste, os IMI, pesando quase 2.100 libras, com dimensões de 109 por 63 por 33,4 polegadas, é leve e móvel, uma cobra robótica deslizando sobre o perigo. Essa lista revela como os rolês de minas são cruciais na limpeza moderna, mas também a variedade de ferramentas disponíveis. O anúncio do Ministério da Defesa da Ucrânia destaca o envolvimento de fabricantes nacionais de sistemas robóticos terrestres, codificando modelos como os IMI, VEPA e Fox 2. O IMI, nomeado Cobra na Ucrânia, exemplifica a engenhosidade militar que marca o país na guerra, perfeito para terrenos off-road, destruindo estilhaços e munições de alto explosivo, causadoras de ferimentos aos sapadores. Pode desativar minas antipessoal como PNM2, PNM4 e PM1, além de OZM-72 e MON, predominantemente russas. Com um tempo de implantação inferior a 15 minutos e controle até 1,8 milhas, resiste a detonações de minas antitanque como TM-62, usadas tanto por ucranianos quanto russos em drones. Imagens vívidas, o rugido distante de explosões controladas, o sol refletindo no casco leve, a ansiedade no pulso do operador à distância. Por que isso é revolucionário? Uma reviravolta chocante, ao contrário das máquinas pesadas que destroem tudo abaixo delas, o IMI é pequeno e leve, concebido pela Hovertech. Como diz o vice-ministro da Economia ucraniana, Yuri Alay, ao detonar uma mina antitanque, ele simplesmente vira de lado em vez de explodir em pedaços, uma concepção oposta que transforma a vulnerabilidade em vantagem. Sintam a satisfação de sobreviver a uma explosão, o aroma de vegetação baixa onde opera, uma vitória que ecoa para além das batalhas. Isso não é apenas sobre minas, é um grito de que a Ucrânia gera gigantes de engenhosidade do chão ensanguentado. Imagine nunca mais o terror de pisar na morte acidental, os campos florescentes que retornam à abundância, a economia revigorada. Mas eles conseguem mesmo superar as décadas de contaminação? Uma pergunta retórica: o que acontece se essa máquina se tornar obsoleta? Você sabia que falhas amadoras ainda matam fazendeiros, desafiando todo o progresso? E essa ignorância custa vidas preciosas, enquanto o projeto Raiz está mudando o jogo global. Sinta o peso da terra liberada, o sussurro do vento sobre rodas pioneiras, uma saga de triunfo contra a adversidade. Mais uma humilhação para o invasor, o que se dizia impossível agora flui de mentes locais. Uma reviravolta, essa inovação não para na Ucrânia, inspira nações a seguirem, provando que resiliência supera a ruína. E se o próximo invento já estivesse sendo forjado no silêncio dos campos? Apenas aguardem. Resumo da parte anterior: a necessidade de desminagem na Ucrânia levou a inovações surpreendentes. Enquanto máquinas convencionais são grandes e pesadas, a Hovertech criou a IMI, uma máquina leve e ágil que, em vez de ser detonada, simplesmente vira ao ativar minas antitanque. Isso é um grande avanço para as operações de desminagem. Texto original com um peso de pouco menos de 950 kg e dimensões de 277 por 160 por 85 cm. A IMI é realmente mais leve e móvel do que as máquinas tradicionais de desminagem, que são geralmente veículos robustos e pesados. Um exemplo clássico é uma máquina produzida por uma fábrica de tratores, adaptada para desminagem. A ideia inicial era modificar um trator T150 com rolos que pressionavam o solo enquanto se movia, detonando minas ao caminho. Segundo Besca Reveni, embora a aparência da máquina não fosse atrativa, seu desempenho era notável. Ela se destaca especialmente em áreas com vegetação densa, onde é difícil identificar fios de disparo ou minas escondidas. Essa máquina apenas esmagava tudo sob seus rolos, enquanto sappers com detectores de metal a seguiam para verificar se havia mais artefatos no subsolo. O protótipo bem-sucedido evoluiu para uma plataforma completamente nova, também controlada remotamente, operável a cerca de 600 metros de distância. Sua ferramenta funcional penetra cerca de 30 centímetros no solo e pode processar até 1/4 de hectare por hora, dependendo do tipo de solo. Além disso, ela foi projetada para resistir a até 5 explosões. Com um motor de 320 cavalos de potência e esteiras de lagarta em vez de rodas.
Essa máquina é bastante diferente das em tamanho e funcionalidade, enquanto o rolo dos agricultores representa um meio-termo entre elas. Essas três máquinas fazem parte do crescente conjunto de recursos e equipamentos de desminagem que a Ucrânia vem acumulando. No início de 2024, o país contava com 32 máquinas de desminagem, mas até o final do ano, esse número ultrapassou 150. Novas máquinas continuam a ser desenvolvidas, algumas originárias do estoque existente e outras novas, frequentemente inspiradas pela experiência ucraniana. Essa evolução é crucial em um momento em que a Ucrânia se prepara para enfrentar desafios imensos e a recomendação é clara: desminar é essencial para a recuperação e segurança do território. A pergunta permanece: será que esses avanços serão suficientes para garantir a segurança dos campos agrícolas e das comunidades que tanto precisam de um retorno à normalidade? Na parte anterior, a Ucrânia começou 2024 com apenas 32 máquinas de desminagem variadas, mas terminou o ano com mais de 150. E assim como o rolo dos agricultores, as novas máquinas não param de chegar. Algumas vêm de estoques existentes, outras são desenvolvimentos frescos, inspirados na experiência local. Tecnologia de controle remoto permite que sapadores façam esse trabalho perigoso de longe, mantendo-os seguros e elevando a produtividade. A Ucrânia abraçou ainda outros avanços para acelerar e otimizar suas operações. Desde 2022, o governo tem impulsionado inovações. Será que essa explosão de máquinas roubadas da guerra poderá finalmente devolver a paz aos campos devastados? Prepare-se, porque diante de legados de milhares de minas, uma ajuda surpreendente surge para revolucionar tudo. A maior parte do financiamento para essas máquinas e para toda a operação de desminagem vem dos parceiros ocidentais da Ucrânia. Até o final de 2024, os fundos para desminagem humanitária ultrapassaram US$ 1 bilhão. O que é uma quantia astronômica, destinada a resgatar vidas e solos. Você imaginaria como uma soma tão colossal poderia transformar desertos de morte? Lembre-se do cheiro de terra molhada após uma chuva, onde agora só ecoa o silêncio tenso da guerra. Lembre-se do toque áspero de uma enxada nas mãos calejadas, e o sabor de medo quando o solo treme sob minas invisíveis. Pense nisso. O que faria se cada passo pudesse ser o último? Esses recursos foram aplicados principalmente na compra de maquinários, além de equipamentos essenciais para as equipes. Incluem caminhonetes para levar sapadores, tratores para transportar máquinas pesadas e escavadeiras, mais detectores de metais e proteções pessoais que salvam vidas. Uma onda de avanços ocidentais chega para reforçar o que a Ucrânia cria localmente. Por exemplo, a União Europeia forneceu 2 máquinas dieséis 200 produzidas na Suíça. Esses veículos controlados remotamente têm blindagem de até 0,8 polegadas, e limpam minas e ordens não detonadas a distâncias superiores a 9.800 pés. Nomeadas Nadia, que significa esperança. Vera, fé, e Lubiol, amor, seguindo tradições ucranianas calorosas. É comovente pensar em nomes que ecoam a resiliência de um povo. Você percebe como objetos inanimados carregam esperança? Mas quanta mais ajuda precisará vir para limpar um território maior que nações inteiras? Na parte anterior, exploramos como o financiamento de US$ 1 bilhão tem impulsionado a desminagem, trazendo equipamentos avançados para complementar criações locais. Mais recentemente, em julho, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou PNUD, anunciou a entrega de 6 máquinas operadas remotamente ao CESO. Isso elevou o total de máquinas desse órgão a 94. Financiadas por governos como Croácia, França, Países Baixos e Suécia. Não revela os modelos exatos, mas destaca 2 unidades pesadas que limpam até 3.000 metros quadrados por hora, e 4 de classe média. Ambas controláveis de até 4.900 pés de distância. É hipnotizante imaginar carretas rodando como sombras seguras, detonando ameaças sem arriscar almas. Você sente o alívio de não ouvir explosões mortais próximas? Reviravolta chocante, mesmo com robôs, quantas vidas já se perderam? Lembre-se do som crepitante de fogo de artifício que virou pesadelo, o cheiro acre de fumaça misturado à terra revirada, e a sensação de areia fina grudando na pele suada, enquanto o coração acelera com cada alerta. Pergunte a si mesmo, por que investir tanto se a guerra continua semeando mais destroços? Isso mostra uma tendência clara para máquinas remotas e robóticas, que faz todo o sentido.
Sapadores experientes são raros e preciosos. A desminagem manual é a atividade de maior risco que existe. E ainda assim, essa evolução abre portas para reviravoltas maiores, já que comunidades inteiras ressuscitam. Você consegue visualizar vilarejos vazios se enchendo de risadas novamente? Mas e se o custo emocional de décadas de limpeza superar qualquer tecnologia? Na última parte, vimos como máquinas remotas como a GIESES 200 prometem segurança, mas o coração da questão permanece: sapadores são tesouros raros. A desminagem manual é o pico do perigo, arriscando vidas heróicas por avanços. Uma virada dolorosa. Quantos dedos foram perdidos? Quantas famílias despedaçadas? Fato chocante em 300 caracteres. Desde o início da guerra, os danos à agricultura ucraniana chegam a 80 bilhões de dólares, afetando milhões de hectares e roubando a produtividade que sustenta o futuro. Será que essas máquinas acabam com um ciclo de medo? Lembre-se do farfalhar suave de folhas em um campo livre, o aroma doce de trigo maduro. E o calor reconfortante do sol nas costas enquanto se trabalha sem medo de explosões. Sinta o alívio. Como seria tocar o solo e ouvir só o vento, sem o barulho sinistro de detonações? Você se pergunta, por que esperar décadas para reivindicar a terra? Essa escassez força prioridades maiores, enquanto lutas ativas exigem foco. Mas surge uma reviravolta inspiradora: agricultores inventaram seu próprio rolo, certificados pela NATO. Em meados de setembro, 29 comunidades contribuíram com subsídios equivalentes a 300 mil dólares, produzindo 8 unidades inicialmente. Regiões como Kamenetsky, Mykolaiv e outras se uniram, com o exército encomendando mais 23. 5 já foram entregues no final de setembro, uma onda de autonomia poderosa. Será suficiente para humilhar o legado de invasores invasivos, devolvendo colheitas às mãos de guerreiros da terra? A parte anterior revelou como rolos feitos por agricultores estão revolucionando a limpeza, mas a escassez de especialistas deixa buracos dolorosos no progresso. Há uma tendência para controle remoto, entendível diante de riscos extremos. Sapadores são recursos escassos, e manuais de desminagem colocam vidas na beira. E ainda, uma reviravolta uniria força militar e inovação civil. Imagine rolos grandes detonando minas anti-tanque, simulando pressão de tanques pesados. Cada unidade tem 3 seções com 4 rodas, distribuindo peso uniformemente em terrenos irregulares. Rolam sobre dispositivos, que explodem sem danificar o rolo, abrindo caminhos para veículos e infantaria. Rolos de minas existem desde o período entre guerras mundiais, mas habitualmente montados em tanques, não autônomos. Lados montados têm bancos de rodas pesadas, aplicando pressão maior que as pistas dos veículos. Isso garante que minas de pressão anti-tanque detonem sob rolos, não sob o casco. Você sente a frustração: por que não salvar vidas humanas desde sempre? Fato chocante: cerca de 16% das vítimas de minas na Ucrânia são agricultores, procurando limpar seus campos ilegalmente, sofrendo perdas catastróficas. Será que essa máquina trailer, financiada pelas comunidades, pode se tornar um símbolo de vitória contra a invasão russa? Lembre-se das memórias pungentes, o cheiro metálico de explosivos antigos, o gosto amargo de poeira nas ruas bombardeadas, e a pressão fria de terra congelada sob botas versando sangue. Pergunte: o que uma máquina nascida da dor pode ensinar ao mundo? E ainda, quantos hectares aguardam? Segundo o SPI, um tanque de reflexão italiano, em junho de 2025, 53 mil milhas quadradas contaminadas. Maior que um país como a Inglaterra, com 40 mil milhas afetadas por russos em menos de 4 anos. Mais de 6 mil ucranianos habitualmente zonas agrícolas afetadas, como Sumy e Zaporizhzhia. % de agricultura impactada. 11,2 bilhões em perdas anuais. Mais o custo direto, acima de 80 bilhões. Isso inclui disrupções logísticas, esforços de limpeza, perdas de terras e custos de fertilizantes e combustíveis. E o pior, pode estender por décadas. Felizmente, progressos como 13,5 mil milhas quadradas de areia, em 2024 dependuram. Operadores certificados, 4 mil sapadores mobilizados. Categorias como militar em zonas de combate, emergência endereçando dispositivos explodindo, humanitária longe da frente. Em 2024, Ministério de Defesa limpou 252 mil hectares.
90% agrícola. Mais milhas de estradas, energia, ferrovias e oleodutos. 1.000 dispositivos destruídos, por unidades diversas. Mercado de desminagem humanitária abriu, trazendo operadores privados. Até fim 2024, 151 veículos e mais 4.000 sapadores, focando em áreas com mais 20 anos de contaminação. Programa de reembolso lançou em maio, para 80% de custos de recuperação. Expandiu em setembro, para 100%. Em agosto, sapadores militares limparam quase 6.000 hectares. Mais 5.000 hectares de fazenda, 4 milhas de estradas, 9 milhas de linhas elétricas, quase 42 milhas de trilhos. 8.000 dispositivos identificados e destruídos. Vencendo, esforços do governo expandindo rapidamente, amadores perigoso continuam entre agricultores. Falta de recursos, especialistas, equipamentos, prioridade na frente de batalha. Muitos não aguardam, limpando campos há anos, perdendo vidas. Mas experiência dolorosa agora impulsiona máquinas personalizadas, iniciativas grassroots financiadas localmente. Resultado, rolo de Minas ou mini trawler. Ideia emergiu de apelo militar, agricultores na frente dividiram expertise. Financiados por bolso próprio, protótipo desenvolvido. Apelo para Conselho Agrário, arrecadou subsídios de 29 comunidades. 12 milhões hryvnias, cerca de $300.000. Produziu 8 unidades. Foca numa limpeza inteligente. Certificado por NATO, Exército encomendou 23 iniciais. 5 entregues até fim de setembro. Como funciona? Rolos grandes acionam minas antitanque e dispositivos improvisados, simulando pressão de veículos pesados. Unidade com 3 seções, 4 rodas cada, distribuindo peso, adaptando o terreno irregular. Rola sobre elas, explodem com pouco dano, limpando o caminho para veículos e infanteria. Rolos de minas desde entre guerras mundiais I e II, montados em tanque ou veículo blindado via braços empurradores, não autônomos como máquina ucraniana. Rolos montados, lados com banco de rodas pesadas, aplicando pressão maior que pistas do veículo. Pressão garantimento, detonam minas sob rolos, não casco. Até aqui, exatamente como o rolo ucraniano funciona, mas junta tradições rápidas, avanços eficientes, acelerando limpeza sem arriscar mais vidas. Você sente a urgência, tempo passa, território vasto aguarda. Mais uma reviravolta final, com máquinas crescendo de 32 para 150. E financiamento bilionário, a vitória sobre Minas se torna realidade palpável, provando que resistência derrota a opressão. Será que a Ucrânia ensinará ao mundo a humilhar guerreiros invasores, através de inovação nascida da terra? Lembre-se de flashbacks finais, sons suaves de arados tornados úteis novamente, odores frescos de solo liberado, texturas macias de colheitas que voltam a nascer, lembrando todos que esperança brota mesmo das sombras mais profundas. Pergunte retoricamente, se acaso sua nação enfrentasse semelhante pesadelo. Você atracaria com esperança feita de metal e comunidade? E o cliffhanger pungente, com tantos dados indicando décadas de trabalho, quantas gerações aguardam antes que a Terra totalmente respire livre? Isso deixa a história ecoando, um capítulo de resiliência contra o impossível, prometendo mais descobertas em partes futuras. O desdobramento da história que estamos prestes a explorar revela a luta incessante da Ucrânia na difícil tarefa de remover minas terrestres e explosivos que ameaçam vidas e terras. Com a ajuda de tecnologia avançada, os esforços de desminagem têm se intensificado, mas o caminho ainda é longo. Uma das inovações notáveis é um drone inteligente da empresa ucraniana UADEMED, que pode inspecionar até 9.900 metros quadrados de território minado por dia. Equipado com sensores de RGB, infravermelho e um magnetômetro, o drone analisa o solo com precisão através de radares que penetram a terra. Essa combinação de tecnologias ajuda a identificar objetos explosivos ocultos, mapeando o perigo de maneira eficaz. As informações são reunidas em um modelo único, resultando em um mapa detalhado que pode ser acessado rapidamente com o simples toque de um botão. Porém, mesmo com toda essa tecnologia, a necessidade de desminagem manual permanece. O peso da responsabilidade ainda recai sobre as mãos dos agricultores, que, armados com detectores e tesouras, continuam a desempenhar um papel fundamental na segurança de suas terras. A magnitude da tarefa é imensa.
Imagine um momento em que um agricultor, incapaz de esperar o auxílio da tecnologia, se encontra com um explosivo em seu campo. Ele hesita por um instante, o coração disparando. A pressão aperta, e ele se pergunta: conseguirão as máquinas e drones substituir o trabalho árduo e arriscado que ele e seus colegas realizam diariamente? O que acontecerá se a próxima explosão for dele? O que está em jogo é a vida de muitos. Essa jornada mostra que, apesar dos avanços empolgantes, o papel do ser humano é insubstituível na batalha contra Minas. Em meio à tecnologia de ponta, ainda são as mãos e a audácia dos agricultores que asseguram um futuro mais seguro no solo ucraniano. O que será que ocorrerá quando esses dois mundos, a tecnologia e a bravura dos agricultores, se encontrarem de forma definitiva na luta pela desminagem? Fique atento para descobrir as reviravoltas que esse confronto trará nos próximos capítulos. Você imaginou uma terra onde a paz parece um sonho distante, onde explosões escondidas ceifam vidas diárias e transformam hectares férteis em campos de morte? Pois na Ucrânia, 53 mil milhas quadradas, maior que o Reino Unido inteiro, estão polvilhadas de minas terrestres. Esse é o flagelo invisível que humilha nações e força heróis improváveis a enfrentar o perigo. O som abafado de detonações ecoa nos campos, o cheiro acre da terra remexida paira no ar, e o peso da lama sob os pés lembra o risco constante. Você consegue sentir a tensão nos músculos de quem caminha nesse território traiçoeiro? Como uma história de heroísmo forçado, veremos os esforços de desminagem, desde militares organizados até soluções caseiras que desafiam as máquinas industriais falidas e trazem uma reviravolta chocante de esperança humana. Nas sombras da terra devastada, os ucranianos lutam contra um inimigo invisível que deixa cicatrizes profundas na alma e na economia. Segundo o Instituto de Estudos Internacionais da Itália, ou IESPI, em junho de 2025, 53 mil milhas quadradas de território ucraniano estão infestadas por minas terrestres e explosivos residuais de guerra. Isso engloba 4 regiões inteiras, fazendo da Ucrânia o país mais contaminado no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Em 3 anos e meio de conflito, a Rússia conseguiu ocupar apenas 18 a 20% da Ucrânia, mas espalhou minas em umas 40 mil milhas quadradas. Os remanescentes de guerras anteriores adicionam mais 22%. Cerca de 6 mil aldeias ucranianas sofrem, com regiões agrícolas como Kharkiv, Sumi e Zaporizhia especialmente afetadas. 40% das operações agrícolas ficam paralisadas, impactando 18 milhões de hectares dos 42 milhões totais. O custo econômico? Centenas de bilhões de dólares, com o Ministério da Agricultura estimando mais de 80 bilhões em perdas diretas. Será que essa humilhação territorial pode ser revertida por esforços heróicos, ou é uma sentença eterna? Imagine os agricultores lamaçados, suando sob o sol escaldante, cheirando a terra fresca misturada com o odor metálico de explosivos, questionando-se: quantas vidas mais esse trauma custará? A tensão cresce quando se percebe que o trabalho de desminagem vai durar décadas, mas ocupe, leia-se, o sucesso inicial, já libera quase 13 mil milhas quadradas, com 107 operadores certificados e 4 mil sapers mobilizados. Continuando a luta contra as minas que humilham a nação ucraniana e paralisam a economia, os esforços de desminagem em 2024 ganharam ímpeto com 252 mil hectares liberados pelo Ministério da Defesa, a maioria agrícola. Militares também limparam 355 milhas de estradas, 101 de linhas elétricas, 275 de ferrovias e 32,5 de oleodutos, destruindo 137 mil explosivos. Serviços de emergência, Polícia e Guarda Nacional completam a frente humanitária, incluindo companhias privadas e mercados abertos. Em agosto de 2025, sapers militares liberaram 5.973 hectares, restaurando fazendas e infraestrutura. Mas apesar do progresso, perigos adeptos continuam, especialmente entre fazendeiros que, impacientes, limpam seus campos sozinhos. Quase 16% dos acidentes envolveram agricultores, vitimados pelo trauma invisível. Você consegue ouvir o clique sinistro antes da explosão, o coração acelerando enquanto a pele arrepiada sinta o frio da morte iminente? Ou cheirar o suor de quem, armado com podadeiras comuns, corta a vegetação perigosa? Essa coragem forçada se transforma em inovação. Também no novo governador ucraniano, lembra-nos de ontem que as gerações foram destruídas, mas agora um espírito de resistência renasce.
Fazendeiros, implacáveis frente aos riscos, transformaram seu sofrimento em triunfo com um mini-trawler. Inspirado por um apelo militar, 2 agricultores no fronte desenvolveram um protótipo financiado de seu próprio bolso. Em setembro, 29 comunidades contribuíram com 12 milhões de hryvnias, cerca de $300 mil, produzindo 8 unidades. Da Cárcia à Volínia, regiões uniram-se. Certificado por normas da INEITO com assento circunflexo, um mini-trawler impressionou o exército, que encomendou 23. 5J. Resumo da parte anterior. A tecnologia de controle remoto permite que sappers realizem tarefas perigosas à distância, aumentando sua segurança e eficiência. A Ucrânia tem adotado tecnologias avançadas para acelerar suas operações de desminagem, colaborando com a Palantir, uma gigante da tecnologia dos Estados Unidos, para desenvolver uma plataforma de inteligência artificial que identifica áreas a serem descontaminadas. A tecnologia de controle remoto revolucionou a desminagem na Ucrânia. Agora, sappers podem trabalhar até 1.500 metros de distância, o que os mantém seguros e aumenta a eficiência. Desde o início de 2022, o governo ucraniano tem avançado em colaboração com a Palantir, criando uma plataforma de inteligência artificial que mapeia áreas perigosas com uma precisão impressionante. Imagine ter, em suas mãos, um assistente virtual que pode priorizar a limpeza das minas que mais afetam a população. Isso já é uma realidade. Essa plataforma utiliza uma interface que conecta modelos de linguagem a grandes bases de dados, tornando a desminagem não apenas mais rápida, mas também mais inteligente. Cada vez que um novo conjunto de dados é analisado, a tecnologia revela detalhes essenciais que ajudam na formulação de estratégias de desminagem. Outro feito crucial foi o sistema Mini-AI, um avanço incrível na detecção aérea, entregue oficialmente ao Serviço de Emergência em junho de 2025. Mas como isso funciona? O Mini-AI utiliza um sistema de sensores altamente sofisticado, incluindo câmeras visuais e térmicas, que escaneiam vastas áreas à procura de minas. Uma das inovações mais emocionantes é sua capacidade de identificar anomalias e criar mapas detalhados. Tudo isso, potencializado por inteligência artificial. O que poderia ser um pesadelo torna-se uma tarefa gerenciável. Em paralelo a isso, o grupo de defesa ucraniano chamado Brave One lançou um drone que utiliza inteligência artificial para detectar minas. Esta maravilha tecnológica consegue monitorar áreas de até 9.900 metros quadrados por dia. Com sensores RGB, infravermelho e radar de penetração no solo em desenvolvimento, esse drone promete transformar a maneira como as operações de desminagem são realizadas. É de arrepiar pensar na agilidade que isso traz para salvar vidas. Continuaremos explorando como essas tecnologias estão alterando o cenário da desminagem na Ucrânia e quais são os desafios que ainda permanecem. Você consegue imaginar o cenário? Um campo amplo, com a brisa suave acariciando seu rosto, e, de repente, um clique aterrador seguido de uma explosão devastadora transforma a paz em desespero. Na Ucrânia, essa realidade cruenta assombra cerca de 137 mil quilômetros quadrados de terra, uma área maior que a Inglaterra inteira. Essa contaminação oculta ameaça a vida de mais de 6.000 comunidades, devastando estradas, lavouras e sonhos, enquanto causa perdas econômicas que chegam a impressionantes $80 bilhões a cada ano. E se, em meio a essa desesperança, um grupo de fazendeiros humildes, com suas experiências amargas, conseguir transformar a dor em uma inovação que poderia mudar tudo? Vamos nos aprofundar nessa luta entre a morte escondida e a esperança resplandecente, onde o solo traiçoeiro se torna o palco de uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Sinta o cheiro forte da terra revirada, misturado ao odor metálico de explosivos enterrados, enquanto o ar ecoa com detonações que lembram trovões. Continuando a explorar essa realidade alarmante, os dados são ainda mais chocantes. 40% das culturas agrícolas na Ucrânia estão paralisadas, e 16% das vítimas fatais de minas são os próprios agricultores que arriscam suas vidas para cultivar. Mas quem pode derrotar esse invasor invisível que ocupa cada vez mais espaço? E se esses mesmos agricultores, armados apenas com coragem e conhecimento adquirido na dor, se tornassem os heróis improváveis desta história? Prepare-se para descobrir como sua máquina, criada do zero e financiada pelas comunidades locais, desafia as dificuldades tradicionais, trazendo uma reviravolta inesperada para a desminagem. Sinta a pressão dos rolos pesados esmagando o solo,
como se gigantes estivessem pisoteando demônios ocultos, levantando uma nuvem de poeira e alívio a cada passagem. À medida que tomamos conhecimento da imensidão da crise, um relatório do Instituto de Estudos Internacionais da Itália, em junho de 2024, revela a profundidade da contaminação. Em 2024, o Ministério da Defesa da Ucrânia desobstruiu 252 mil hectares, a maioria terras agrícolas. Estradas e ferrovias foram limpas, e 137 mil explosivos foram destruídos. Como esses números surpreendentes atraem a atenção de governos e operadores, acelerando o processo de desminagem? E se, entre toda essa movimentação, um ator inesperado emergisse dos campos ensanguentados, mostrando que a verdadeira inovação vem da terra e não dos altos comandos? A tensão aumenta com o som dos cilindros metálicos esmagando minas antitanque, simulando a pressão de tanques enquanto o solo se quebra sob o peso. Após esses avanços, que incluíram reembolsos de 100% para os fazendeiros em um programa que começou em maio de 2024 e foi expandido em setembro, chegamos a um capítulo emocionante. Inspirados pelo apelo do exército ucraniano, 2 agricultores notáveis criaram um protótipo, financiado do próprio bolso, após anos lutando contra explosivos. Eles transformaram sua dor em criação, unindo suas comunidades para levantar 12 milhões de hryvnias, cerca de $300 mil, das regiões de Kamianets-Podilsky, Mykolaiv, Kharkiv e Poltava. E se este grupo fosse certificado pela OTAN? Resultando em um pedido inicial de 23 unidades do Exército, com as primeiras entregas já feitas até o final de setembro? Uma reviravolta que coloca em xeque o domínio das máquinas pesadas anteriores, onde a inovação rural finalmente supera a engenharia militar. Imagine o som dos rolos pesados se ajustando ao terreno acidentado, detonando minas sob pressão controlada, enquanto as tropas avançam em segurança. Em vez de serem acopladas a tanques, essas máquinas são independentes, cada uma composta de seções pesadas de aço ou poliuretano, projetadas para criar pressão suficiente para detonar minas, mas com segurança para a própria máquina. Toda essa inovação desafia o status quo, trazendo à tona um novo paradigma onde agricultores se tornam mestres da desminagem. Uma revolução que ressoa através das linhas do tempo e leva à pergunta: quem realmente controla o futuro da Terra? Em meio a uma contaminação que perdura por décadas, essa solução, nascida da união comunitária, oferece um fôlego de esperança, rompendo barreiras e pavimentando um futuro sem ameaças. Você consegue imaginar pisar em um campo que parece tranquilo, sentindo o solo macio sob seus pés, apenas para ouvir um clique abafado seguido de uma explosão devastadora? Essa é a crua realidade na Ucrânia, onde cerca de 53 mil milhas quadradas de terra estão repletas de minas terrestres e explosivos de guerra. Esse território supera, em extensão, o próprio Reino Unido, lançando uma sombra invisível sobre agricultores valentes. Para mais de 6 mil comunidades, essa situação é um verdadeiro pesadelo, bloqueando estradas, lavouras e destroçando vidas, acarretando perdas econômicas de até 80 bilhões de dólares ao ano. E se eu dissesse que, em meio a toda essa desesperança, um grupo de agricultores humildes encontrou uma forma de transformar sua horrenda experiência em uma inovação revolucionária, reconhecida até pela OTAN? Neste cenário de morte invisível e esperança coletiva, o chão traiçoeiro torna-se o palco de uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Você consegue sentir o cheiro da terra revirada, misturado ao odor metálico da ferrugem e dos explosivos ocultos? À medida que o ar vibra com um eco distante de explosões, que mais parecem trovões artificiais, o panorama é assustador. 40% das plantações na Ucrânia estão paralisadas, e cerca de 16% das vítimas fatais de minas são os próprios agricultores, que colocam suas vidas em risco para cultivar. Mas quem poderá derrotar esse inimigo escondido, que ocupa uma área impressionante de 53 mil milhas quadradas e cresce a cada dia de conflito? E se esses agricultores, armados apenas com coragem e conhecimento prático, se tornassem os improváveis heróis que desafiaram essa adversidade? Prepare-se para descobrir como sua máquina, criada do nada e financiada por suas comunidades, enfrenta os desafios tradicionais e proporciona uma reviravolta inesperada na desminagem. Imagine o peso pesado dos rolos esmagando o solo, como gigantes pisoteando seres ocultos, liberando uma nuvem de poeira e um alívio palpável ao passar. Após compreender a enormidade da crise, onde o Instituto de Estudos Internacionais da Itália revelou um panorama alarmante, o progresso na desminagem começa a surgir. Em 2024,
o Ministério da Defesa da Ucrânia já havia desembaraçado 252 mil hectares de terras contaminadas, sendo quase 90% em áreas agrícolas, desobstruindo estradas, linhas de eletricidade e ferrovias, e destruindo cerca de 137 mil explosivos. Como é que estes resultados superam as expectativas, levando governos e operadores privados a aumentarem a intensidade de suas ações, com 151 veículos especializados e mais de 4 mil desminadores? E se, no meio desse esforço formal, surgisse um ator inesperado, provando que a inovação vem do chão, e não de um centro de comando? O coração dispara ao ouvir o render metálico das máquinas, enquanto os cilindros esmagam minas antitanque e dispositivos improvisados, simulando o peso de tanques ágeis, enquanto o solo se rompe em estalos, condizendo com o cheiro de óleo queimado. Depois dos avanços oficiais, que incluíram reembolsos de até 100% para os agricultores sob um novo programa, somos levados a um emocionante capítulo dos lavradores heróis, inspirados por um apelo do exército ucraniano. 2 agricultores das linhas de frente desenvolveram um protótipo com recursos próprios, após anos removendo explosivos artesanalmente, lidando com tragédias ao longo do caminho. Por que transformar a dor em criatividade, unindo comunidades que contribuíram com 12 milhões de hryvnias, cerca de $300 mil, de regiões como Kamianets-Podilskya, Mykolaiv, Kharkovia e Poltava? E se esse grupo obtivesse certificação da OTAN, levando o exército a solicitar 23 unidades inicialmente, das quais 5 foram entregues até o fim de setembro? Este é o momento em que a inteligência rural supera as máquinas pesadas do passado. Visualize o som das rodas se adaptando ao terreno irregular, distribuindo o peso de maneira uniforme através de 3 seções com 4 rodas cada, detonando minas sob pressão controlada enquanto as tropas avançam, sentindo o tremor da vibração como uma dança mortal. Com a criação financiada pela comunidade, inicialmente foram produzidas 8 máquinas, impressionando o Conselho Agrário Ucraniano. Agora, como ela funciona? Consiste em rolos autônomos, que não ficam acoplados a tanques, mas detonam minas enterradas ao exercer uma pressão intensa. Historicamente, os rolos de minas existem desde o período entre guerras mundiais, mas as inovações dos campos ucranianos ofereceram uma atualização significativa. Esses rolos detonam dispositivos antes que eles possam causar estragos, protegendo a passagem segura para os veículos. Dessa forma, a invenção desafia o status quo, transformando cada deslocamento em uma vitória sensorial contra a ameaça invisível da guerra. E quem diria que os agricultores, tantas vezes vistos como vítimas, agora estão se tornando os mestres da desminagem? Em meio a décadas de contaminação, essa solução de raízes profundas representa um sopro de esperança, superando antigas barreiras e alicerçando um futuro livre de riscos. A tecnologia de controle remoto permitiu que os sappers, especialistas em desminagem, realizassem tarefas perigosas à distância, aumentando tanto a segurança quanto a eficiência das operações. Desde o início de 2022, a Ucrânia se destacou por adotar inovações avançadas, colaborando com a Palantir, uma gigante da tecnologia dos Estados Unidos. Juntos, eles desenvolveram uma plataforma de inteligência artificial capaz de mapear áreas contidas a serem descontaminadas, transformando o cenário da desminagem. Imagine ter em suas mãos um assistente virtual que prioriza a limpeza das minas que representam maior risco para a população. Esse cenário já é uma realidade. A plataforma conecta modelos de linguagem a grandes bases de dados, tornando a desminagem não apenas mais rápida, mas também mais inteligente. Cada vez que um novo conjunto de dados é analisado, a tecnologia revela detalhes essenciais, auxiliando na formulação de estratégias de desminagem mais eficazes. Um avanço crucial foi a implementação do sistema Mini-AI, um incrível progresso na detecção aérea, oficialmente entregue ao serviço de emergência em junho de 2025. O Mini-AI utiliza sensores sofisticados, incluindo câmeras visuais e térmicas, que escaneiam vastas áreas em busca de minas. A capacidade de identificar anomalias e criar mapas detalhados é uma das inovações mais emocionantes, potencializada por inteligência artificial. O que poderia ser um verdadeiro pesadelo, agora tornou-se uma tarefa gerenciável. Em paralelo, o grupo de defesa ucraniano chamado Brave One lançou um drone que aplica inteligência artificial para detectar minas. Este impressionante dispositivo consegue monitorar áreas de até 9.900 metros quadrados por dia. Com a combinação de sensores RGB,
infravermelho e radar de penetração no solo em desenvolvimento, esse drone promete revolucionar a maneira como as operações de desminagem são realizadas. É emocionante imaginar a agilidade que isso traz para a salvação de vidas. Mas quais são os desafios que ainda permanecem? Como essas inovações podem ser sustentadas em um contexto de dificuldades e escassez de recursos? À medida que exploramos mais sobre como as tecnologias estão moldando a desminagem na Ucrânia, revelaremos um aspecto surpreendente que pode mudar a percepção sobre a segurança e a recuperação nos campos de batalha.